Vamos então ao nosso questionário. Nosso questionário nós colocamos aí no nosso site todas as quintas-feiras à noite. Aí tem as respostas verdadeiras e as falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos as respostas verdadeiras, só as verdadeiras. Vamos então à pergunta número 1 para completar dentro do texto áureo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Agora a segunda pergunta dentro da verdade prática, também para completar. Como salvos por Cristo, podemos pela fé vencer o diabo e suas investidas contra nós. Agora dentro da nossa introdução aí, pergunta número 3. Quais os propósitos de Deus ao enviar flagelos terríveis sobre o Egito? Então primeiro aí, julgar tanto o governo quanto o povo por seus atos. Segundo aí, apressar a saída dos hebreus. E em terceiro lugar, mostrar o poder de Deus sobre os deuses egípcios. Agora dentro da primeira parte aí, as pragas enviadas e a primeira proposta de Faraó, pergunta número 4. Por que as pragas atingiram o Egito? Êxodo 7:19 até o capítulo 12, versículo 33. Então Deus ordenou que Moisés e Arão fossem até o palácio de Faraó para pedir-lhe que deixasse o povo hebreu partir. Diante de Faraó, Moisés fez alguns milagres para que este contemplasse uma amostra do poder do Altíssimo e liberasse o povo de Deus. Faraó era considerado um deus, por isso foi necessário que Moisés se apresentasse diante dele com sinais e maravilhas. Porém, Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo partir. Então, com receio das pragas que já estavam atingindo duramente o Egito, Faraó decide fazer algumas propostas ardilosas para Moisés e Arão. Pergunta número 5. Qual foi a primeira proposta ardilosa para Moisés e Arão feita por Faraó? Êxodo 8:25. O que Deus requer de seu povo? Então, esta proposta exigia que Israel cultuasse a Deus do próprio Egito em meio aos falsos deuses. O ecumenismo também parte deste princípio, porém a palavra de Deus nos exorta. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. Levíticos 20:26. A proposta de Faraó era para Israel servir a Deus sem qualquer separação do mal. Todavia, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Um povo separado por Deus e para Deus, e ao mesmo tempo misturado com os ímpios egípcios, como sendo um só povo, seria uma abominação ao Senhor. Deus requer santidade do seu povo. Nesses últimos dias, antes da volta de Cristo, o pecado, sob todas as formas, avoluma-se por toda parte, como um rolo compressor. Esta é uma das causas de haver tantos crentes frios espiritualmente. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Precisamos ser mais santos e consagrados a Deus. Capítulo 2. Faraó não desiste. Pergunta número 6. Qual foi a segunda proposta ardilosa para Moisés e Arão feita por Faraó? Êxodo 8:28. O que isso significa para nós? Então, somente que indo, não vades longe. Isso resultaria em o povo de Deus sair do Egito, mas o Egito não sair deles, como acontece ainda hoje com o crente mundano. Tiago 4:4-5 e 1 de João 2:15. Assim fez a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas não tirou Sodoma do seu coração e da sua mente, e perdeu-se. Gênesis 19:17-26 e Lucas 17:32. O propósito de Faraó, ao ordenar não vades longe, era vigiar e controlar os passos do povo de Israel. Não vades longe significa para o crente hoje o rompimento parcial com o pecado e com o mundo. É a vida cristã sem profundidade, sem expressão e por isso sempre vulnerável. Não vades longe, Êxodo 8:28, equivale ao crente viver sem compromisso com Deus, com a doutrina do Senhor, com a igreja, com a santidade. É a vida cristã superficial, sem consagração a Deus e ao seu serviço. Pergunta número 7. Qual foi a terceira proposta ardilosa para Moisés e Arão, feita por Faraó?
Êxodo 10, 7. O que isto significa? Esta proposta atingia os chefes de família e demais adultos. Os demais membros da família ficariam no Egito. O povo de Israel vivia organizado por famílias e casas paternas. Êxodo 6, 14, 15, 17, 19. A família é universalmente a unidade básica da sociedade humana. A saída parcial do povo, como queria Faraó, resultaria no fracionamento e fragilização das famílias, dividindo-as. O propósito de Deus é sempre abençoar toda a família, no sentido de que ela seja salva, unida, coesa, forte, feliz e saudável. A proposta de Faraó traria resultados nefastos para o povo de Deus. Pergunta número 8. Quais os resultados nefastos para o povo de Deus, de acordo com a terceira proposta de Faraó? Então, o que aconteceria se Moisés e Arão aceitassem a proposta? Famílias sem o governo dos pais, sem provisão, sem proteção, sem direção. Maridos sem as esposas, homens viajando no deserto e as crianças sem os pais. O diabo que é a ruína do casamento. Êxodo 1,16. Miscigenação devastadora. Os jovens de Israel sozinhos no deserto, a caminho de Canaã, se casariam com moças pagãs idólatras. Por sua vez, as jovens deixadas no Egito se casariam com os incrédulos egípcios. Enfim, haveria perda de identidade dos hebreus como povo do Senhor. Parte 3. A proposta final de Faraó. Pergunta número 9. Que situação caótica vivia o Egito na época das pragas impostas por Deus? O que fazer quando Deus fala? A praga das trevas acabara de ocorrer e todo o Egito durante 3 dias seguidos ficou sem luz. Só havia luz nas casas dos hebreus. Capítulo 10, versículo 21 a 23. Faraó teve muitas oportunidades, mas não deu ouvidos à voz do Senhor e não atendeu aos apelos de Moisés. A cada praga, o coração de Faraó se tornava mais endurecido. O rei do Egito escolheu resistir a Deus e teve seu país devastado pelas pragas. Quem pode resistir ao Senhor? Se Deus está falando com você, atenda-o. Não resista. Muitos já viram e experimentaram os milagres do Senhor, porém seus corações permanecem duros e inflexíveis como o de Faraó. Lembre-se de que há um preço alto a se pagar por não se dar atenção ao que Deus fala. Pergunta número 10. Qual a quarta e última proposta de Faraó? Qual o significado para nós? A situação era tão caótica no Egito que o próprio Faraó procurou Moisés. Êxodo 10, 24. E fez a sua última proposta. Ide, servi ao Senhor, somente fiquem as ovelhas e vossas vacas. Versículo 24. A ovelha e a vaca eram animais cerimonialmente limpos para oferendas de sacrifícios a Deus na época da lei. Confere com 1 de Pedro 2,25 e Hebreus 13, 15 e 16. Sem as ovelhas e vacas não haveria sacrifícios, não haveria entrega ao Senhor. Segundo a Bíblia explicada, esta proposta também significa os nossos negócios e interesses materiais não santificados e não sujeitos à vontade de Deus. Capítulo 10, versículo 24. O crente precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. 2 Coríntios 8, 21. A santidade é um imperativo na vida do cristão, até mesmo nos negócios. Agora a conclusão aí, pergunta número 11, para completar. A atitude do cristão hoje ante as traiçoeiras propostas do maligno deve ser a mesma dos representantes de Israel, Moisés e Arão. Nem uma unha ficará no Egito. Êxodo 10, 26. Satanás, figurado em Faraó, não mudou em relação à sua luta contra o povo de Deus. Ele continua a tentar o crente de muitas maneiras para fazê-lo cair, inclusive com más insinuações, sugestões e conclusões, etc. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Glória a Deus, aleluia.